acerca de um pronunciamento que fiz, onde eu tive todo o cuidado de não ser interpretado mal e levar à sociedade esta interpretação. O deputado Ivo, inteligente como é, desceu do seu gabinete para fazer a legítima defesa do seu ponto de vista, que foi pronunciamento feito por mim, acerca do metrô de Sobral. E eu dizia naquele momento que, no meu entender, um metrô para Sobral não deveria ser prioridade de governo, porque nós tínhamos outras questões mais sérias no estado do Ceará. Disse até que todas as cidades do estado do Ceará gostariam de ser uma Sobral, pelo nível de desenvolvimento que Sobral atingiu, nível este, tendo uma parcela de desenvolvimento de responsabilidade do atual governador, doutor Cid Ferreira Gomes, e do pai do atual governador, doutor Euclides Ferreira Gomes. Questionei que o hospital de Sobral poderia estar localizado em outra região, devido à estrutura de Sobral. Em nenhum momento eu me insurgi contra o hospital estar no município de Sobral, até pela importância que Sobral tem. Sobral é uma cidade extremamente importante e muitos problemas de outras regiões confluem para Sobral. E numa parte do deputado, explicações pessoais do deputado Ivo Gomes, deputado Nelson, ele disse que era um luxo para o governo tê-lo como líder e o deputado Roberto Cláudio como vice-líder. E eu concordo plenamente, e vou além. Não é luxo do governo só ter o deputado Nelson Martins e o deputado Roberto Cláudio como líderes. É luxo, deputado Nelson Martins, também do governador, pelo desempenho que tem, é luxo desses líderes serem líderes dele. É um luxo ter um opositor como Vossa Excelência. Vossa Excelência brilha como líder, porque também o governo brilha. Obrigado, deputado. O governo do Ceará, e disse isso, o governo do Ceará, há poucos dias fiz um pronunciamento, que o governador do Ceará tem o mérito de ter sido eleito no primeiro turno. E fiz isso dizendo que houve mais acertos do que erros. O governador do estado do Ceará deu à candidata Dilma 77% do seu eleitorado do estado do Ceará, com as mais variadas lideranças, que ele exerce liderança sobre todos esses. Disse e digo agora, deputado Nelson Martins, que é um luxo para o governador ter nos seus quadros de auxiliares a presença do doutor Ivo Gomes. Isto é um luxo de poucos, pela inteligência do deputado, pelo seu tirocínio, pelo seu compromisso de homem público. É um luxo para o governador Cid Gomes ter como seu auxiliar maior o deputado Ivo Gomes, conhecedor de vários dos problemas do estado do Ceará, conhecedor de soluções desses problemas, é um grande auxiliar de governo que eu, sinceramente, sendo governador, teria o prazer de tê-lo em meus quadros. Esta é uma visão, deputado Roberto Cláudio, que eu tenho, visão sincera, bem diferente, eu não sabia,
da visão que tem de mim o deputado Ivo Gomes. Porque quando ele foi fazer a defesa de um ponto de vista, que ele tem legitimidade para isso, deputado, nós estamos fazendo debates de ponto de vista, o deputado, quando terminou de dizer do brilho dos seus líderes do governo, ele acrescentou, porque estão do lado da verdade. Ou seja, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está com o nosso Criador. Muitas vezes, deputado Caminha, nós, por todos os estudos que possamos ter, nem sempre a verdade está do nosso lado. Disse aqui, várias vezes, nesses polêmicos debates que faço com o deputado Delcio Martins, que me faz crescer, porque tenho que estudar para debater com ele, e sem menosprezar o deputado Ivo Gomes, se ele se dignar a ser deputado durante esse mandato, que o povo lhe outorgou, esses 4 mandatos a mais, se ele se dignar a ficar nos 4 anos conosco, vou ter que estudar muito mais para levantar debates com ele, sem diminuir os líderes que estão aqui. Pela sapiência do deputado Ivo Gomes, eu terei que, a cada assunto que for trazer para cá, ampliar os meus estudos, porque sei que será um grande contraponto, e certamente, no final de cada debate que eu tiver com o deputado Ivo Gomes, eu tenho certeza que eu vou sair maior, porque certamente ele me ensinará pela sabedoria que ele tem. deputado, Mais adiante, eu vi o final de semana, o discurso, o deputado me tornou, perante a sociedade cearense, um mero desconhecedor de tudo, e o deputado do contra. Deputado Osmar Baquite, de 110 mensagens do governador, eu votei a favor de 100 mensagens. Remanejamento de verbas, empréstimos para os grandes empreendimentos do Estado, estruturação dos servidores públicos, plano de cargos e carreiras, que é uma marca do governador Cid Gomes. Votei a favor dos grandes temas. E eu fui taxado como o deputado do contra, que eu era contra tudo. E, no evoluir da emoção do discurso do deputado Ivo Gomes, ele chegou a dizer que eu era contra as coisas boas a serem servidas ao povo do Ceará, como trem com ar-condicionado, como trem moderno, porque eu gostava das coisas feias, eu gostava das coisas atrasadas, eu gostava de coisas fuleiragem, o termo usado, que eu gostava de coisas fuleiragem. E eu tenho a convicção de que o meu mandato, que tenho feito aqui muitas vezes um contraponto às ações de governo, é no sentido de construir um Ceará melhor. Porque não tem governo bom sem oposição boa. Não existe bom governo se não houver críticas ao seu governo. Até porque, quando se faz crítica ao governo, não se está fazendo crítica direto ao chefe do executivo. Está se fazendo crítica aos mais variados segmentos do governo, que detém os mais variados partidos, as mais variadas personalidades, os mais variados tipos de servidores de governo, que muitas vezes deixam o governo em situação difícil, e que, antes disso, vem um deputado de oposição, eu digo muito mais que sou de posições do que de oposição, e adverte o governo de erros. E quantas vezes nós advertimos aqui os erros do governo? Decorrente do pronunciamento do deputado Ivo Gomes, o Jornal Diário do
do Ceará, Diário do Nordeste, traz na coluna comunicado aqui a foto do deputado e ele dizendo, entre aspas, é a primeira vez que vejo um parlamentar condenar a construção de um hospital. Quando foi que eu condenei construção de hospital? Eu estou aqui a parabenizar a promessa do governador do estado de se fazer mais 3 hospitais, se não me engano 3 hospitais, o deputado Roberto Cláudio me dirá, 3 hospitais no estado do Ceará, um grande hospital de urgência na capital. O que eu fiz aqui foi apenas uma pequena menção de que, enquanto não se fizesse outros hospitais, isso fica subentendido, que pela estrutura que Sobral adquiriu ao longo da sua construção essa que tem a mão do atual governador, tem a mão do gestor, do genitor do atual governador, que contribuiu para que Sobral seja o que é hoje, e é um município que é meta de muitos para chegar ao que Sobral chegou. Eu apenas disse que para a situação de saúde em que vivemos no estado do Ceará, outras regiões padecem muito mais dos problemas de saúde do que a área em que Sobral se localiza. Portanto, deputado Roberto Cláudio, eu não imaginava que a mente do governador, do colega deputado Ivo Gomes, fosse de tão menosprezo à minha pessoa, fosse me caracterizar como deputado do contra, como deputado que não gosta de um Ceará que se modernize, do Ceará que progrida, e eu tenho a convicção que aquilo não passa apenas de uma emoção, porque dentro do raciocínio lógico, sem o uso da falácia, sem o uso de sofisma, que é esse comportamento que o orador se utiliza para induzir ao erro, porque não tem lógica no seu pronunciamento, ele tenta, com outras palavras, desvirtuar o foco, para induzir a uma interpretação errônea dos fatos. Eu tenho certeza que o deputado Ivo, a quem tenho por ele, não vou dizer que terei a amizade que tenho aos demais, não terei a amizade com o convívio, porque é menor do que o que eu tenho com o deputado Roberto Cláudio, com o deputado Edson Landim, que é diário. Nós convivemos aqui como irmãos, cada qual com seu ponto de vista, mas a nos abraçar, porque nós estamos a defender posições de segmentos da sociedade. O deputado Roberto Cláudio não faria hoje o pronunciamento, se fosse meu. Heitor Ferrer vai se pronunciar, porque o deputado Ivo Gomes, mas pelos e-mails que eu recebi, aí eu faço parte, não só, eu não vou defender o Heitor Ferrer, cidadão, eu estou a defender o que os eleitores, os cidadãos cearenses assistiram na televisão, e cobram do parlamentar uma posição mais firme. Agora, tenho certeza que nessa firmeza eu não estou sendo deselegante, eu não estou sendo ferino, muito pelo contrário, reconheço a inteligência, a boa vontade, o tirocínio, o sentimento público que norteia toda a família Ferreira Gomes, mas isso não quer dizer que a verdade esteja permanentemente com eles. São humanos e são passíveis de cometer erros, cometer equívocos, e a minha função, deputado Roberto Cláudio, é de, no momento de equívocos, deputado Sérgio, no momento de erros, me inscreva no pela ordem, no momento de erros, por favor, eu fazer aqui o papel que tenho que fazer. Concluo dizendo o seguinte: eu tenho a perspectiva de crescer muito nesses 4 anos de mandato, e com certeza, deputado Sérgio Aguiar, se o deputado Ivo Gomes, durante esses 4 anos de mandato que o povo lhe outorgou, se eu tiver o privilégio de conviver com ele aqui como deputado da base de governo, eu certamente vou crescer muito em cada pronunciamento que eu fizer, porque pela inteligência que ele tem, pelo tirocínio, pela firmeza de posições, em cada palavra do deputado Ivo Gomes eu vou aprender, porque no mais leve pensamento, tenho dúvida dos seus conhecimentos, tanto é que tem o brilho que tem dentro do governo. Obrigado, presidente.